Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Ciqueton. Olha, o Miorinho e o Malboro estiveram ultimamente no Monark, né? Um abraço aqui para eles. E o pessoal lá do Alta Linguagem, inscrevam-se todos no Alta Linguagem, por favor. E eles me recomendaram lá, na entrevista deles com o Monark, com palavras muito gentis, dizendo que eu era uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, né? O que não é... Eu não sei se eu sou de fato, né? Sinceramente, eu não acredito que eu seja. Não acredito muito nisso. Para mim, eu sou só uma pessoa que resolveu agir em relação a certas coisas. Mas eu agradeço muito pelas palavras gentis. E muita gente veio aqui para o canal por causa disso. E eles citaram meu nome em um contexto de discussão sobre o nacionalismo. Eles fizeram lá algumas paráfrases de coisas que eu falo quanto ao nacionalismo e de críticas que eu faço ao nacionalismo brasileiro, né? E o pessoal que veio de lá, inclusive eu peço a todos vocês que estão vendo aqui que se inscrevam aqui no canal, porque ajuda bastante. O pessoal que veio de lá veio me perguntar: Matheus, você pode falar desse assunto? Você pode falar disso? Eu já tratei desse assunto em vários vídeos, mas vamos fazer aqui um condensado. Em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte, que não dá para levar a maioria dos nacionalismos brasileiros que você vê hoje, ou melhor, das pessoas que se dizem nacionalistas hoje no Brasil, a sério. Por quê? Em primeiro lugar, porque muitos desses que se dizem nacionalistas, inclusive muitos grupos que se... Inclusive, por exemplo, você vê isso no próprio Exército Brasileiro, claramente, né? Uma grande parte dos grupos que se dizem nacionalistas no Brasil que se dizem nacionalistas, certo? Se eles são de fato nacionalistas ou não, é uma coisa que eu nem quero entrar aqui na discussão, mas muitos deles servem ou têm algum tipo de lealdade ao bloco russo-chinês, que, diga-se de passagem, é um bloco imperialista. Esses países aí, na sua unidade de poder atual, na sua unidade de ação atual, nos seus regimes atuais, e eu ouso dizer que até na sua cultura, no caso desses dois, eles são países imperialistas. Esse bloco de poder aí é um bloco imperialista, que os grupos nacionalistas do Brasil defendem muito fortemente. Muito fortemente. Eu ouso dizer que muito cegamente. Muitos grupos nacionalistas no Brasil, na verdade, defendem os interesses do bloco russo-chinês. Isso é uma coisa que para mim é muito clara. A primeira coisa que precisa ser dita, certo? E está longe de ser uma coisa incomum. Tem muitos grupos que são assim. Isso é o primeiro ponto que se precisa dizer, certo? E que esses grupos defendem esse nacionalismo, esses grupos nacionalistas defendem o bloco russo-chinês, né, com um discurso terceiromundista,
né? Que vem lá da União Soviética, né? Que vem lá do Stalin, né? Isso é uma coisa que é muito comum. Farinazo, por exemplo, está dizendo isso aí, né? Já está defendendo o terceiromundismo abertamente. Né? Muitos desses grupos já estão nisso aí. Isso é um ponto que precisa ser falado. Aliás, grupos nacionalistas terem lealdades ulteriores não é uma coisa incomum. Quantos nacionalismos, por exemplo, não são de origem maçônica? Como, por exemplo, os nacionalismos de 1848, os nacionalismos provenientes da Revolução Francesa, que muitos deles, inclusive, foram criados ou pela Revolução, ou pela primeira Revolução Francesa, ou pela continuação dela, que é o Napoleão, em contextos abertamente imperialistas. Muitos nacionalismos foram subsidiados por grupos como a OTAN, ou pelo próprio Império Britânico, pelo próprio Império Americano. Então, assim, nem todo o nacionalismo, ele é uma coisa que pode ser instrumentalizado pelo imperialismo. Ele pode ser instrumentalizado pelo imperialismo. Por diversos imperialismos, por diversos internacionalismos, por diversos globalismos, né? Por globalismo, que é uma coisa que muita gente não percebe. Agora, quando você vai analisar o nacionalismo brasileiro, isso é uma coisa que em que o Olavo de Carvalho tem razão, certo? Esse ponto aí é um ponto que vem do próprio Olavo, não é muito falado entre os alunos dele, certo? Mas você vê muito o seguinte: o nacionalismo brasileiro é um nacionalismo atípico. Por quê? Porque ele é um nacionalismo cujos símbolos e cujo discurso são algo quase que completamente alheio, digamos assim, à história do Brasil, à constituição do povo, às lealdades comuns, às tradições do povo. Quase todo o discurso do nacionalismo brasileiro é uma coisa que atipicamente gira em torno da natureza do Brasil. Gira em torno, certo? Por exemplo, a bandeira do Brasil, certo? Os símbolos originais dela, né, eram o verde simbolizando a Casa de Bragança, de Portugal, a origem portuguesa do Brasil. O amarelo simbolizando os Habsburgo austríacos. Você tem aí não só Dom Pedro e Dona Leopoldina, como você tem as duas famílias que criaram o Brasil como existe hoje. Se não fosse a Casa de Bragança, que é descendente da Casa de Avis, que por sua vez é descendente da Casa de Borgonha, né? Ela foi quem fez, certo? Em primeiro lugar, ela foi quem primeiro esteve comprometida, foi quem recebeu já em Ourique, né? Na Batalha de Ourique, quando Dom Afonso Henriques vê Jesus Cristo, ela recebeu essa missão de defesa da cristandade. E essa missão de defesa da cristandade é uma missão que se espalha por todo o mundo. Ela fez isso em todo o mundo e eles constituíram o Brasil.
como uma parte desse legado, e que o Brasil ele é herdeiro desse legado, certo? E a Casa de Habsburgo também dominou o Brasil, também na época da União Ibérica. Eles foram responsáveis também pela defesa do Brasil contra as forças do Antilogos, que são claramente identificadas, né, pelo Império Holandês e outros impérios que tentaram atacar o Brasil. E que, no caso, essa união do povo brasileiro em lealdade à Casa de Habsburgo, né, como os agentes do Logos na Terra, essa união entre os vários povos que viviam no Brasil, ela é consolidada na Batalha de Guararapes. É o evento simbólico maior desse momento, né? E no caso, os Habsburgo também participaram dessa criação do Brasil e dessa transmissão de uma vocação para o Brasil, que é uma vocação que nunca foi realizada, diga-se de passagem, provavelmente não será mais. Aí, quando a República assume, o que é que eles fazem? Eles trocam. O verde significa as matas, o amarelo, o ouro do Brasil, né? Aí colocam lá um azul, o céu do Brasil, né? O céu que nem... Aí você vê que já havia essas tendências no romantismo brasileiro. No romantismo brasileiro. Certo? Você vê isso já no Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Você vê traços disso, inclusive no próprio hino nacional. Que eu não gosto de criticar o hino nacional, certo? Não gosto de criticar, porque se o povo se esquecer do hino nacional, aí é que aí é que o negócio danou de vez mesmo, né? Aí é que a possibilidade mesmo de qualquer reação cívica no Brasil, se o povo não souber mais nem do hino nacional, aí é que danou mesmo. Aí é que o imaginário cívico do Brasil, o imaginário nacional do Brasil, que já está doente in extremis, se acaba mesmo, né? Aí é que a memória coletiva do Brasil se acaba mesmo também. E com o tempo, isso aí degenera, esse nacionalismo degenera para um nacionalismo fiduciário, que é o negócio vamos defender o que é nosso. Defender o que é nosso, né? Vamos defender aqui o que ele passa a girar em torno da defesa de um patrimônio coletivo. É uma fidúcia, é o nacionalismo fiduciário, né? Uma fidúcia é uma instituição que gera um patrimônio de um terceiro indeterminado, né? Então, esse nacionalismo brasileiro vira com o tempo um nacionalismo fiduciário, que é ainda pior do que já estava, né? Essa tendência, né, de criar um nacionalismo com base na natureza é algo que piora ainda mais, né? Piora ainda mais. E alguns nacionalistas, terceiromundistas, de tendências marxistoides, eles ainda vão além de dizer que, não, Portugal roubou de nós. De nós quem? De nós quem? Seus antepassados, de quem? Seus antepassados na época, em grande parte, talvez fosse até português. Roubaram dos índios. Não, roubaram dessa fidúcia aí que inventaram, né?
que é uma fidúcia que de fato são os encarregados dessa fidúcia, que são o estamento burocrático, né? Que são o estamento burocrático, de fato são eles quem usufrui, quem mais usufrui, né, dessa fidúcia. Não são esses beneficiários indeterminados, são os encarregados, né? São os fiduciários, né? Os que recebem aquela confiança para administrar o negócio, quem de fato se beneficia daquilo. E muitos desses nacionalistas fiduciários, isso aqui é opinião minha, certo? Não tenho como provar, não tenho nenhum estudo quanto a isso, nem nada, certo? Isso aqui é opinião, certo? Se você quiser ignorar, tudo bem, mas muita gente, por exemplo, dessa alt-right decadente no Brasil, certo? Muita gente dessa alt-right decadente no Brasil, eu percebo que é gente do estamento burocrático. Posso estar errado. Posso estar errado. Aliás, essa alt-right brasileira, né, é um negócio que a cada dia eu entendo menos. Cada dia eu entendo menos, eu confesso. Tá? Porque muitos desses setores da alt-right defenderam, inclusive, uma neutralidade ou mesmo um apoio em relação ao Molusco. Tá? Em nome desse nacionalismo fiduciário ou de alguma coisa assim. Eles são sempre muito vagos quanto a isso. E agora, não é? O Molusco está usando a alt-right, né? Foi o primeiro grupo que ele começou a perseguir. Certo? Eu fico me perguntando assim se eles achavam que a esquerda tinha alguma tolerância, né, por essas ideologias malucas dele. Mas não. Isso aí provavelmente é uma coisa que vem de alguma ação desse bloco de poder, né? Isso é só especulação, na verdade, né? Essa parte aqui. Posso estar errado. Mas assim, em suma, esse negócio de nacionalismo no Brasil virou um caos. Houve as ferramentas intelectuais corretas para resolver isso aí, como, por exemplo, certos insights do próprio Olavo de Carvalho, que não é exatamente uma figura que eu considere também muito patriótica. Ele era uma pessoa que parecia ter também certas lealdades estranhas, né? Mas que nisso aí deixou esses ótimos insights. Você tinha as coisas do E. Michael Jones, né, sobre a relação, né, entre nação e a ideia de logos. Você tinha, por exemplo, né, você teve em ampla circulação aqui no Brasil a obra do Eric Feiglin, né, que aponta essa questão de investigação da história sacra, um fundamento de uma nação. Mas parece que o pessoal preferiu ignorar isso aí, né? E a direita brasileira retornou, não só a direita,
também certos setores até da esquerda, escolheu retornar a um nacionalismo fiduciário dos mais vagabundos. Dos mais vagabundos, certo? Que assim, inclusive fazendo concessões à esquerda. O que é uma coisa estúpida, porque nesse momento a esquerda no Brasil é quem é mais entreguista. Vejam, por exemplo, o que fizeram em negócio de ONG na Amazônia. Deram todo o poder às ONGs, que seria uma coisa impensável na antiga esquerda terceiromundista. Vou dar, inclusive, uma dica para todos vocês. Infelizmente, hoje em dia, se alguém se diz no Brasil nacionalista, não dá para levar o cara a sério em 99% dos casos. Não dá. Não dá. Não dá. Não quero nem falar de ninguém específico, né? Mas não dá, não. A maioria hoje das pessoas que são nacionalistas no Brasil, eu vejo que são, assim, pessoas ou completamente perdidas, ou às vezes até mal intencionadas. Com lealdades a ideologias duvidosas. E a grupos de poder, projetos de poder obscuros. Obscuros. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.